Paz, oração e união. Deus abençoe a todos que estão conosco em mais esta edição do nosso Restaura News, o informativo eletrônico do Ministério Restauração. Já está conosco o pastor presidente do Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira. Paz, oração e união, pastor Humberto. Paz, oração e união, presbítero Rodinaldo. Paz, oração e união para todos vocês que estão conosco neste Restaura News desta quinta-feira. Muito bem, meus irmãos, nesta noite vamos falar de diversos temas importantíssimos. Vamos falar dos anúncios da obra de Deus, batismo em águas, vamos continuar o estudo sobre o Império Romano, vamos falar da campanha de novembro do Ministério Restauração, que tem sido uma grande bênção em todas as nossas igrejas, e vamos falar do grande lançamento do novo livro de estudos da EBD. Cremos, se Deus quiser, estará conosco aqui também o superintendente do Departamento de Ensino, pastor James Schmidt Vieira. Então, por favor, não deixe de compartilhar esta transmissão para que todos nós possamos aí receber um panorama deste novo lançamento da editora Ramo da Videira. E vamos aos anúncios hoje. Então, nós temos um anúncio muito importante, que é o culto em espanhol. Nós vamos ter o culto em espanhol aqui na nossa sede internacional, domingo, dia 21. E esse culto, ele será misto, será tanto presencial quanto online. Então, você que quer treinar o seu espanhol, quer aprender o espanhol, você que quer pregar em espanhol um dia, tem uma chamada missionária para um país de fala hispana, você então pode participar deste culto de forma presencial ou online, transmitido tanto pelo YouTube quanto pelo canal da Rádio Restauração. Às 10h30 da manhã, todos vocês vão estar, então, participando deste culto, quer presencial, quer online, e neste domingo vamos ter a participação especial da juventude da área São Leopoldo Oeste. Glória a Deus, pastor Humberto. E também teremos, no ano que vem, a Escola Extensiva de Missões na região Serra Gaúcha. Nós vamos ter na região Serra Gaúcha, mais precisamente na cidade de Caxias do Sul, a nossa Escola Semi-Extensiva de Missões. De março a julho de 2022, investimento de R$300 individual e para o casal apenas R$400. Você pode, então, desde já se programar. Você que é da região da Serra Gaúcha, se programe e faça este curso. Isto vai lhe ajudar muito, muito mesmo. E nós vamos agora pedir que você anote aí também algo muito importante. No dia 12 de janeiro, nós vamos ter a nossa excursão para a Argentina. Estamos falando em escola de missões, estamos falando em culto em espanhol. Então vamos falar também sobre a nossa viagem à Argentina. Dia 12 de janeiro, nós vamos ter então uma excursão. Os irmãos estavam perguntando para nós como seria essa excursão, quanto que seria essa excursão, como faria para ir, e graças a Deus, hoje o nosso querido irmão Leonardo Goulart, que está encarregado de organizar esta excursão, chegou a uma conclusão. Chegou à conclusão de que teremos um ônibus, ônibus locado para 60 pessoas, e o custo, veja bem, o custo da viagem daqui até Nonogasta são praticamente 2.000 quilômetros. Nós, então, vamos fazer 2.000 quilômetros para ir, 2.000 quilômetros para voltar, são 4.000 quilômetros no total. Haverá uma parada em Uruguaiana, depois também uma outra parada em Paraná, não no Paraná do Brasil, mas o Paraná da Argentina, e lá vamos pousar, vamos pernoitar, então, em Paraná. E depois segue viagem, e depois tem a hospedagem lá em Nonogasta. Veja, então, o ônibus mais a hospedagem, apenas R$1.100. R$1.100 com desconto para quem vai pagar à vista. Se alguém quiser pagar no cartão, vai ter condições também, mas tem um desconto para quem conseguir pagar à vista,
e nos ajudar então no adiantamento que teremos que fazer para a empresa de ônibus. Olha só então que grande oportunidade, você vai poder passar uma semana viajando, é uma viagem considerável, e você vai então poder conhecer diversas províncias, você vai conhecer, você que não conhece ainda, até Uruguaiana, Rio Grande do Sul, depois você vai entrar na província de Corrientes, depois vai entrar na província de Entre Rios, depois na província de Santa Fé, província de Córdoba e a província de Rioja, La Rioja, na Argentina. E ali você então vai conhecer o deserto que está junto à Cordilheira dos Andes, as faldas dos Andes. Você vai conhecer ali paisagens que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Você também vai participar de um grande congresso reunindo todas as nossas igrejas, as igrejas do Ministério Restauração, que estão no oeste da Argentina e também no sul da Argentina. Ali você vai encontrar irmãos bolivianos, irmãos argentinos, irmãos paraguaios, e você vai receber algo poderoso da parte de Deus. Neste evento, os irmãos servem comida, a comida é gratuita, e você vai conhecer a comida boliviana. Ali grande parte dos irmãos são descendentes de bolivianos ou são bolivianos, então você vai ter acesso à cozinha boliviana. Tem muita sopa, muita comida que envolva batatas, e também você vai poder também comprar, né? Se não quiser comer a comida que é oferecida gratuitamente pelos irmãos, os irmãos sempre fazem ali lanches e oferecem lanches. Também existe o comércio local, existem sorvetes que são espetaculares, são feitos lá. Tem uma marca de sorvete lá, não vou fazer propaganda, mas quando os brasileiros vão lá, gostam muito dessa marca de sorvete. Você então vai ter contato com a cultura argentina e também com a cultura boliviana. Vai ser uma viagem que é mais do que uma viagem, é uma aula de sociologia, é uma aula de missiologia, é uma aventura espetacular. E você só tem que ir disposto a, evidentemente, fazer algum sacrifício, porque ali os congressos são cultos de manhã, de tarde, de noite. O calor é intenso, já vou avisando, porque nós vamos estar no meio do deserto. No meio do deserto, ali você está no meio do deserto. Então o calor é um calor de deserto, e à noite normalmente esfria, e você vai conhecer também o frio do deserto. É uma experiência grande, e isto tudo por apenas R$ 1.100, com desconto para quem quiser pagar à vista. Me parece que o desconto aí vai ser de 5%, alguma coisa assim. Então, você tem essa grande oportunidade de conhecer mais do Ministério da Restauração, conhecer outras culturas, conhecer um outro país e conhecer também, saber o que é o deserto. Você vai ter ali essa experiência maravilhosa. Então, se você quiser, tem essa oportunidade. Nós vamos mostrar algumas fotos agora ali da região de Nonogasta. Nonogasta é uma região turística, e ali em Nonogasta você pode ver lá no fundo, né? No fundo você já começa a ver os primeiros sinais da Cordilheira dos Andes, né? E logo adiante tem uma cidade muito turística, que é a cidade de Chilecito. Aqui me parece que 15 quilômetros de Nonogasta, e tem outras pequenas cidades na volta. Você vai encontrar ali coisas que você nunca viu. Então ali nós estamos vendo o pórtico de Bem-vindo. Aqui estamos vendo San José del Jacal. Então você já começa a ver essas montanhas aí que vão subindo
até chegar na grande Cordilheira dos Andes. Vamos ver também a próxima foto, o Rio del Jacal. Aí estamos vendo o Jachal, não, Jachal, o rio Jachal. É uma água extremamente cristalina e uma água gelada, porque esta água é formada pela neve derretida da Cordilheira dos Andes. Nessa foto aí estamos vendo o último aniversário da igreja, que tivemos lá na cidade de Nonogasta. E agora vamos ver também uma foto da igreja que está ali, a parte de fora da igreja, né? Igreja de Nonogasta. Você vê, é um grande templo, um templo lindíssimo. Nesta pequena cidade, a restauração tem 2 grandes templos. Tem o templo sede e o templo também de San Seferino. 2 grandes templos, e nestes 2 templos vamos ter então este grande congresso do ano de 2021. Os irmãos da Argentina estão ansiosos por este congresso. Todos os anos em janeiro nós estamos ali com eles, se Deus quiser estaremos mais uma vez. E ano passado, então, por causa da pandemia, não foi possível estar com os nossos queridos irmãos daquela região da Argentina. E agora nós vamos estar juntamente com eles. E juntamente com eles, olha só a coisa linda lá. Lindo. E juntamente com eles também vão estar alguns irmãos aqui do Brasil, possivelmente. Deixa aquela foto bonita ali, deixa a foto ali, né? Eu não sei se nessa época do ano vai ser possível ver a neve no pico das montanhas, porque estamos, né, com temperaturas altas, e essas temperaturas derretem a neve e formam aqueles belíssimos rios que você acabou de ver. Muito bem, nós vamos prosseguir então com esta programação do Restaura News, e agora nós vamos ver alguma coisa que já aconteceu. Nós vimos o que vai acontecer e agora vamos ver o que já aconteceu. Onde teve o batismo, presbítero Rodinaldo? Tivemos o batismo, então, pastor Humberto, em Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, no dia 14 de novembro, no último domingo. Nós tivemos um batismo que foi realizado na localidade chamada Comunidade Rio da Terra, em Três Cachoeiras, município localizado no litoral norte do estado. 2 candidatos ao batismo, Fábio Rodrigues de Quadros e Bruna Meng Model de Quadros, é um casal, e o oficiante do batismo foi o pastor Rosélio Sebastião Halp, que é encarregado da área Três Cachoeiras. Nós temos aí uma foto para você acompanhar este momento especial. Você está vendo aí nosso pastor, então, pastor Rosélio, juntamente com o casal Fábio e a Bruna, que desceram as águas, então, aí no domingo passado. E hoje, pastor Humberto, nós vamos continuar falando, muito obrigado. Vamos continuar falando sobre o Império Romano. Eu não sei se o irmão William toca agora para nós ou se já nós entramos no... Vamos pedir ao William tocar aí. Toca uma marcha aí, William. Uma marcha, né? Não suave, não. Nós vamos falar agora de império, de guerra.
Estamos de volta então com o nosso Restaura News. Não esqueça, irmãos, de compartilhar esta transmissão. Vamos começar agora os estudos sobre o Império Romano e você que está nos acompanhando pode fazer parte deste estudo enviando a sua pergunta. A nossa equipe de comunicação já está a postos ali, aguardando a sua participação. Então, conforme o pastor Humberto for nos ensinando aqui, e você for tendo dúvidas, encaminhe-as para nós, para que nós possamos esclarecê-las. O pastor Humberto está disposto a tentar esclarecer, né, as dúvidas dos irmãos. Então, não esqueça, envie sua pergunta para a nossa equipe de comunicação aí através do chat e compartilhe esta transmissão, porque hoje ainda teremos mais assuntos importantíssimos. Nós vamos ter o pré-lançamento do próximo livro de estudos do Ministério Restauração, com a presença do pastor James Schmidt Vieira aqui, juntamente com o pastor Humberto, e você que ama a palavra de Deus, não pode perder este momento. Vamos continuar então, pastor Humberto, falando sobre o Império Romano, sobre Mérida. Muito bem, como já dissemos, para que você se localize, você que não participou dos Restaura News anteriores, nós estamos trazendo aqui parte do que foi o nosso seminário sobre história do Império Romano nos tempos do Novo Testamento. Este seminário nós tivemos no mês de setembro, na cidade de Mérida, em Espanha, e se Deus quiser, teremos o segundo seminário na mesma cidade de Mérida, em Espanha, no mês de fevereiro de 2021. Se alguém quiser... 2022? 2022, desculpe, obrigado pelo auxílio. Então, se alguém quiser participar de uma viagem missionária para Portugal, nós também, assim como estamos fazendo essa viagem para a Argentina, estaremos durante todo o ano de 2022 proporcionando aos irmãos a possibilidade de estarem conosco nessas viagens. Nós falamos há pouco sobre a viagem à Argentina e eu só me esqueci de avisar uma coisa. Para que a pessoa possa entrar na Argentina, ele tem que estar vacinado. Então, a pessoa tem que estar com as 2 doses da vacina. Então, se você não se vacinou ainda, não pode fazer parte desta excursão para a Argentina, porque as autoridades argentinas proíbem de o turista entrar na Argentina sem ser vacinado. Então, primeiro tem que se vacinar, para depois poder participar desta viagem, dessa excursão para a Argentina. Pode ser só a primeira dose, pastor, tem que estar com as duas? Tem que estar as duas doses. Então, se alguém não tem nem a primeira ainda, então, acho que não dá tempo de fazer as duas. Não sei se consegue fazer, talvez consiga. Em tempo hábil. Né? Lembrando, né, pastor? São 2 meses, são 60 dias, acho que consegue. Meio que no limite ali, mas acho que ainda dá. Lembrando também, irmãos, que já está disponível a dose de reforço, né, no Brasil, para os irmãos que tomaram a segunda dose há mais de 5 meses e querem tomar esta dose de reforço. Então já foi disponibilizado pelo governo federal aí essa orientação aos municípios. E se você quer tomar a dose de reforço e já faz 5 meses que você tomou a segunda dose, então procure um posto de saúde aí próximo à sua casa, que já está disponível para toda a população brasileira a terceira dose, né, para os irmãos que já se imunizaram com as 2 primeiras doses aqui no Brasil, pastor Humberto. Eu achei engraçado que um irmão me disse que estava com receio de tomar a vacina. Eu perguntei para ele, por que, irmão, o senhor tem alguma dúvida? Eu posso lhe ajudar em relação à vacina? Ele disse, não, pastor, o problema não é a vacina, o problema é a agulha. Eu estava com medo da agulha, né? Eu achei muito engraçado. E ele também, até ele riu dele mesmo. Muito bem. Tem pessoas que têm pânico de agulha, né? Que coisa, né? E a agulha é fininha, irmãos, não se preocupe. Eu já tomei as 2 doses, é uma agulha bem fininha. Quase você não vai sentir a agulha. Mas este é o pavor do jaleco. Inclusive tem pessoas que sobem a pressão, tem picos de pressão alta, só enxergar um jaleco branco já sobe a pressão. Isso é verdade. É verdade mesmo. Não é fácil. É inconsciente, não é que a pessoa queira, Exatamente. Um pavor, um pânico que a pessoa tem
de tudo que se relaciona a médico, a injeção. Eu me lembro, quando eu era criança, eu tive coqueluche e eu tomei muitas injeções, e eu me lembro, veja, eu tinha menos aí que 2 anos de idade. Eu me lembro até hoje, irmão Reginaldo. Eu me lembro de eu gritando e o pai me segurando para receber a injeção. E talvez seja isso que causa em muitas pessoas, né, essas experiências da infância, causam este pânico de vacina, de injeção, de agulha, de médico, sobe pressão. Eu tive, pastor Humberto, alguns traumas com dentista quando era criança. E o senhor sabe que até poucos dias atrás, agora já estou mais, assim, acho que já passou isso aí. Mas eu sentava naquela cadeira do dentista ali e começava a me dar espasmos musculares, endurecia o pescoço. Começava a suar as mãos. Eu também, e era involuntário, eu sabia que não era nada demais, era um tratamento ali que eu estava fazendo, mas devido ao trauma da infância, exatamente a mesma coisa que o senhor falou. Eu lembro também, eu devia ter uns 5 anos, 6 anos, quando me aconteceu esse problema aí, e desde lá eu sempre tive me dava um nervosismo incontrolável, na hora que eu entrava dentro da sala do dentista. Hoje eu estou melhor um pouquinho, não estou 100% ainda. Mas muito bem, nós vamos então a Mérida, e a grande importância desse conhecimento é que a gente consegue se ambientar no ambiente ou no sistema bíblico, e a gente consegue entender diversas coisas que somente lendo a Bíblia a gente não compreende. Então, uma coisa bem interessante que a gente não consegue entender, não consegue aquilatar, é a questão da idolatria, é a questão da religiosidade do Antigo Testamento. Porque hoje nós temos como base a religiosidade cristã, que ela é baseada fundamentalmente em uma doutrina, em um ensino. E então, toda a religiosidade que Paulo enfrentava naquele tempo não era baseado em doutrina. A doutrina existia, isso sim, dentro da filosofia. A filosofia grega, por exemplo, a filosofia gnóstica. Isto sim era o enfrentamento doutrinário, o judaísmo, as ideias judaizantes. Isto sim era um impacto doutrinário que deveria ser combatido também com o impacto doutrinário. Mas eu quero falar hoje um pouquinho, nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a religiosidade de então. A religiosidade de então era muito semelhante, irmão Odinaldo, com a religiosidade que nós temos hoje na Índia. Eu vou dar para vocês um exemplo que nós vemos lá em Mérida. Vamos ver o templo da deusa Diana lá em Mérida. Nós temos aqui 2 fotos, e quem vai lá nesse seminário que a gente faz pode contemplar isso. Vamos ver então o templo da deusa Diana. Olha só, ele está aí em boas condições ainda, não é verdade? Eu já tinha visto algum desenho em Bíblia, pastor, agora estou vendo o próprio. Esse aí... Está de pé ainda. Está em pé aí, né? As colunas, né? As colunas estão em pé. Então veja, esse majestoso templo, irmão Odinaldo, eu te pergunto, um templo deste tamanho, mas onde ficava o povo? Né? Onde ficava o povo? Veja, é um templo majestoso, o pé direito dele é altíssimo, mas não é um lugar para multidões. Quando você enxerga na mesma cidade o anfiteatro feito para multidões, o circo para 32 mil pessoas, o teatro para 6 mil pessoas, aí você vê o grande templo da cidade, é um templo que não é para comportar a pessoa, certo? Certo. Por que isto? Porque a religiosidade de então, a religiosidade do paganismo, ela não era fundamentada em doutrina, ela era fundamentada no sacrifício ao Deus. Então a pessoa ia ao templo, diferentemente do que nós pensamos hoje, que a gente vai ao templo para quê? Para cantar, a gente vai para ouvir o pregador, vai para ouvir o cantor. Para que um pagão ia ao templo?
para oferecer sacrifício. Ele ia ao templo para oferecer sacrifício. Em que consistia esse sacrifício? Esse sacrifício consistia em dinheiro, consistia em animais, consistia em vegetais, em bens. Essa era a maneira, então, que uma pessoa pensava em cultuar a um Deus. De igual forma, as pessoas iam ao templo de Deus também para oferecer sacrifício. Então, essa ideia que nós temos hoje de templos como grandes auditórios, como um teatro, isto vem depois. A ideia, então, era ir ao templo para oferecer sacrifício. E ir ao templo para oferecer sacrifício à divindade em troca de um favor, em troca de um milagre, em troca de uma manifestação sobrenatural. E que realmente existiam manifestações sobrenaturais, malignas, demoníacas. Nós vemos, por exemplo, no caso do Saul, quando vai à feiticeira de Endor, ali ele viu uma manifestação demoníaca. Nós sabemos, a Bíblia Sagrada nos mostra que não foi Samuel que apareceu para a feiticeira de Endor, por diversas razões. Aquela profecia não deu errado, ou melhor, não deu certo, ela deu errado. A profecia não se cumpriu como o pretenso Samuel havia dito, mas houve sim uma manifestação sobrenatural. Houve algo no mundo espiritual. Então, a religiosidade que Paulo enfrentava era esta. Por esta razão, então, Paulo dizia aos coríntios, e Corinto era uma cidade extremamente pagã, e até hoje, nós já mostramos isto em programas anteriores, lá existem as ruínas do deus Apolo. Deus Apolo, o Apolo para os gregos e Hélios para os romanos, que era o deus Sol, né, que era o deus da vida, que seria, para os fenícios, seria Baal. E este templo está também, as suas colunas majestosas estão lá, mas não como um teatro, não como um auditório, mas as pessoas vão até este lugar para oferecer um sacrifício e para rezar ou para orar. Isto era a razão pela qual alguém ia a um templo, ia para oferecer sacrifício e ia para orar. Essa é a razão fundamental. E pastor Humberto, antes dos irmãos já enviarem perguntas, para incentivá-los a enviar as perguntas aqui para nós, por que, já que nós estamos falando da Diana, por que ela era considerada deusa dos Efésios, até que havia um templo grande em Éfeso, o que fez ela... Já lhe explico. Não existe hoje padroeira da cidade tal. Sim. Né? Padroeira... Sim, no Brasil temos muito. Nem fala. Não fala. Né? No Brasil temos muito isso. Né? Temos muito isso. Isso é fruto do paganismo. Então, inclusive o nome de cidades, de estados, por aí vai. Exatamente. Então, as cidades, elas tinham como padroeiro um deus. Entendi. Entendeu? Era chamada padroeira, vamos dizer, dos Efésios. Exatamente. O padroeiro, ou seja, aquele deus a quem eles atribuíam a proteção daquela cidade. Entendi, pastor. Então, por isso, a Diana dos Efésios, né? E esse templo aí, que está lá em Mérida, também é oferecido a deusa Diana. Alguns entendem que seria, na verdade, um templo a Otávio Augusto. Existe esta discussão entre os historiadores se esse templo aí... Quem era o deus para o qual era oferecido. Se era oferecido ao imperador ou se era oferecido a Diana, a mesma que era lá padroeira. Sim, que se dizia Deus, né, pastor, também sim, também, o imperador se dizia Deus. Por isso que eu disse, a disputa para saber de quem era o Deus, né, porque dois pseudo-deuses, né. Exatamente. Então, os historiadores não sabem exatamente, alguns então dizem que é o templo à deusa Diana. Esta é a corrente que prevalece, né. Na maior parte
dos escritos se atribui, se reconhece que esse templo aí era um templo edificado à deusa Diana, deusa da caça. E aqui então nós estamos vendo em Mérida uma foto um pouquinho mais de perto, e neste dia inclusive está havendo aí um movimento chamado Mérida Lúdica, que é bem interessante. As pessoas estavam vestidas a rigor, como se fosse no tempo do Império Romano. Aí atrás deste templo estava uma feira instalada, havia oleiros fazendo barro, fazendo vasos de barro, como eram feitos no tempo do Império Romano. Uma atividade bem interessante. Parece até uma mesa de som à esquerda ali, né, pastor? Ali há uma instalação de som. Ali, exatamente. Lá no meio se vê uma coluna com uma caixa também. Isso, é porque à noite ali seria feito um espetáculo de luzes. Sim, semelhante ao que se vê aqui no Brasil também, em algumas cidades. Então, é exatamente por causa dessa atividade ali, está vendo ali a Emérita na placa, na faixa ali, Emérita Lúdica, está vendo ali? Sim. E a gente viu que a cidade também foi costeando, né, pastor? Foi dominando o espaço ali. As ruínas realmente são no meio da população mesmo, né? Não são espaços fechados. Essa cidade de Mérida é muito interessante porque você caminha em ruas extremamente estreitas, que não passa o carro. Eram ruas para cavalo ou para uma pessoa, ou máximo uma carroça, né? Então, as ruas continuam até o dia de hoje. A cidade de Mérida é uma cidade muito antiga, é uma cidade com mais de 2.000 anos, e os traçados das ruas ainda são traçados no tempo da Idade Média, traçado com mais de 1.000 anos. É uma experiência fantástica também, a pessoa ir em Mérida, e é bom porque já está pertinho de Portugal. Ali vai fazer a obra missionária, né? Vamos envolver-nos na obra missionária e pode também já conhecer alguma coisa bem interessante do Império Romano. Serão imersões culturais tremendas, né, pastor? Enquanto o senhor falava a respeito da Argentina, da viagem de fevereiro, eu estava pensando, imagina, os irmãos vão ter a possibilidade de conhecer a cultura boliviana, a cultura argentina, a cultura do interior do estado do Rio Grande do Sul, que é bem diferente da de Porto Alegre, e uma imersão também na igreja missionária, no campo missionário. Exatamente. Uma imersão gastronômica também, para conhecer, enfim, a questão da alimentação dos irmãos. Vai ser algo maravilhoso, pastor. Eu sempre tive esse sentimento, sabe, presbítero Reginaldo, a gente vai avançando e Deus sendo usado para ser como um ponta de lança do Ministério da Restauração, e a gente vai onde às vezes não tem nada, e dali Deus ele levanta uma igreja. E agora chega o momento, então eu acho que os nossos irmãos também irem, orarem, jejuarem também, misturar as duas coisas, aprender a viver divididos, fazer turismo, mas não um turismo vazio, um turismo oco, né? Não ir num lugar só para ver assim, olha... Que vai te afastar de Deus muitas vezes. Até afastar de Deus, né? Até afastar de Deus. Mas utilizar esses momentos, alguém que pode tirar umas férias, que vai gastar um pouquinho mais, mas utilizar essas férias também para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento cultural também. Isso certamente. Crescer na graça e também no conhecimento de Deus. Fortalecer a unidade espiritual, né, pastor Humberto, de toda a igreja. Eu estive, por exemplo, em Bonito, e depois que eu estive lá, eu tenho o hábito de orar pelos irmãos lá, eu conheço a igreja de lá, eu fiquei na casa da irmã Maria lá, que me recebeu. Então a gente é outra visão que tu tem. Antes eu ouvia falar de Bonito, não tinha nem noção. O pastor Ronaldo me recebeu lá, sua família, fiquei na casa da irmã com a minha família, e a gente pôde conhecer todo o contexto da igreja, os pontos de pregação, a obra missionária que estava sendo feita. Tu volta com outro sentimento em relação àquele lugar, né? Um conhecimento real daquilo que você só conhece vamos dizer assim, por ouvir alguém falar, né? Então, certamente vai ser algo maravilhoso. Seria interessante, inclusive, pastor Humberto, eu estava pensando aqui, não falei para o senhor, mas talvez até nós fazermos um registro dessa viagem, né? Para, quem sabe, vamos orar sobre isso, né? Para que as pessoas que,
enfim, no futuro possam ver como foi e quem sabe em outros se sentirem motivados a participar também. Glória a Deus. Nós somos um só corpo, a nossa igreja, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto no Uruguai, quanto em Portugal, quanto em Porto Rico, quanto em tantos países, Paraguai, Estados Unidos, Itália. É a mesma, é o mesmo povo, o mesmo sentimento, Aleluia. o mesmo propósito, é a mesma vontade de fazer a obra do Senhor. Nós vamos também agora pedir para que nos mostrem ali a foto 45, a 45. Nós estamos ali na 4041, vamos pedir para a foto 45, Olha porque só. nós estávamos falando na semana passada, irmão Rudinaldo, a respeito das estradas romanas, né? E em Mérida, eu mostrei uma parte da estrada lá e não mostrei isso que nós vamos ver agora, Que foto linda. que é impressionante. Aqui nós estamos vendo uma ponte, a ponte do tempo de Roma em Mérida. Então, olha só como era bem feita. Aqui estamos vendo a estrutura murada. intacta. Aqui é a murada da ponte. Claro que a rocha está carcomida, né? Mas ela está, a ponte está em perfeito estado de funcionamento. De funcionamento. Mais de 2.000 anos depois de ter sido construída. Vamos ver algumas fotos ali. Pode ir passando, irmã Valquíria. Que rio é esse, pastor? Este é o rio Guadiana, que passa ali por Mérida. Vamos ver então as demais fotos. Olha só a perfeição dessa ponte. É uma ponte que está em perfeito estado de funcionamento, dentro daquele sistema da casca do ovo, né, que as pedras vão se sobrepondo e uma pedra apoia a outra. Então não tem como cair, ou cai tudo de uma vez só, ou não cai nada. Então, imagine o peso que tem cada pedra dessas. Ali os arcos, todos eles são feitos de pedra, não existe absolutamente nada de concreto, nada de ferro, é pedra sobre pedra, uma pedra se apoiando na outra. Então estamos vendo aí uma outra vista da ponte romana em Mérida. Vamos em frente. Aqui estamos vendo um detalhe de um dos arcos da ponte. Então aqui você pode enxergar perfeitamente como que uma pedra se apoia na outra. Então veja, as pedras elas são, como é que se diz? Lapidadas? Mas elas são em forma de cone, né? Em forma de cone. E então, por ser em forma de cone, uma vai apoiando sobre a outra, né? Sim, tem o grau certinho para apoiar sobre a outra e apoiar sobre a outra. tudo Exatamente. formar uma estrutura resistente. Então aqui você consegue enxergar até do outro. Nós estávamos falando, presbítero Rudinaldo, que existem muitas pessoas que gostariam de saber como o crente deve se portar frente à política, qual o papel do cristão diante da política. Nós estamos nessa campanha falando sobre minha nação para Cristo, orando por minha nação para Cristo, clamando a Deus por minha nação para Cristo. Então isso envolve toda essa questão política. E o senhor quer ver o Brasil aos pés de Jesus? Certamente, pastor Humberto. Eu realmente quero ver eu quero ver o Brasil aos pés de Jesus. E a gente vê uma situação tão difícil que o Brasil está atravessando, tanta injustiça, tanta, vamos dizer assim, política de baixa qualidade, pessoas que não estão querendo o bem do país, mas querendo o seu próprio bem, querendo o bem da sua facção política. E tudo isto tem um livro que fala sobre esse assunto, sabe? Tem um livro que vai ser lançado dentro de poucos dias, um livro que fala sobre como que o cristão deve se colocar em relação a toda essa
bagunça política aí, como que a gente tem que analisar o cenário político, o que a Bíblia fala sobre justiça social, o que a Bíblia fala sobre a ação do crente na política. Tem um livro que fala sobre esse assunto, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse livro. Exatamente. Mas agora nós vamos falar sobre a campanha. Então, dentro dessa campanha Minha Nação para Cristo, cada fim de semana nós estamos orando para que Deus alcance a nossa nação, seja a nossa nação no Brasil, no Paraguai, na Argentina, é a nação do meu irmão, da minha irmã que está participando deste Restaura News. E agora, no próximo final de semana, nós vamos estar orando especificamente para que Deus alcance os desviados. Os desviados. O senhor tem amigos desviados? Tenho, pastor, tenho. Já estou pensando aí, tem que convidar eles para vir aqui final de semana, né? Tem alguns amigos desviados. Eu já estou orando, né? Eu já estou orando especialmente por uma pessoa. Estou orando por uma pessoa. Aleluia. Desde segunda-feira, estou clamando a Deus especificamente por uma pessoa. Então, nós vamos ter esse jejum congregacional em todas as igrejas do Ministério Restauração, no sábado, dia 20 de novembro, a partir das 9 horas, das 9 até as 17 horas, em todos os templos. E no domingo, o que vai ter no culto de domingo à noite? Domingo, então, nós vamos ter o culto do retorno, né, pastor Humberto? Um culto especial, então, voltado para receber essas pessoas que vão ser alvo da nossa oração no sábado. É interessante, pastor Humberto, só fazendo um adendo ao que o senhor falou sobre o sábado, nossa oração e jejum em favor da reconciliação das pessoas desviadas, que talvez alguns irmãos possam não saber disso, mas quando você visita uma casa de detenção, um presídio, quando você vai dentro de um desafio jovem, por exemplo, a grande maioria, pastor, das pessoas que estão ali, um bom número das pessoas que estão ali, melhor dizendo, são pessoas desviadas. Eu já ouvi o pastor Sérgio Cortes falando sobre isso, que muitas pessoas que procuram a igreja depois, no sistema carcerário, são pessoas que se desviaram. Então, esse é o momento, irmãos, quem sabe você tem um familiar desviado, né? Você tem algum amigo desviado, esse é o momento de você agir em prol dessa pessoa, e para que ela não tenha que chegar, quem sabe, dentro de um sistema prisional ou de uma casa de recuperação, para retornar. Porque a Bíblia ensina, irmãos, que há poder na oração do justo. Nós vamos estar entre milhares e milhares de justos diante de Deus, orando em favor dos desviados. Eu creio, pastor Humberto, que Deus vai resgatar pessoas e vai interromper esse ciclo fora do projeto ideal de Deus na vida de muitas pessoas. A grande maioria das pessoas que estão nas galerias dos crentes. Essa é a frase certa. A maior parte das pessoas que estão na galeria dos crentes, dos irmãos, dentro do presídio, são pessoas desviadas. Evidentemente que não a maioria que estão no presídio, né? Mas realmente a maioria das pessoas que estão lá na galeria, onde estão instaladas as nossas congregações, são pessoas que se desviaram. E tem uma coisa, presbítero Rodinaldo, cada vez me fica mais claro isto. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. O que diz a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus, olha, Daniel 1, verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Olha o que o diabo faz. O diabo continua fazendo a mesma coisa. Olha aqui, William.
Olha aqui, Valquírio, o que o diabo faz? Olha o que Deus está dizendo aqui que o diabo faz. O diabo, ele pega a pessoa da igreja e o diabo oferece um preço alto. Um preço alto. Então, quer ver, ó? Você pega, por exemplo, esta cantora que faleceu há poucos dias, né? Cantora que faleceu há poucos dias. Onde ela começou? Na igreja. Na igreja. Na igreja. Você pega os grandes cantores dos Estados Unidos. Onde eles começaram? Na igreja também. Na igreja. Você pega os grandes músicos. Onde eles começaram? Na igreja. Aí vem o diabo, vem o mundo e oferece. Ele tem que oferecer um preço alto. Ele tem que oferecer um preço alto. Um preço alto para que a pessoa largue. Imagine só, irmão Rodinaldo, o privilégio. Olha o privilégio que o William tem. Toca aí, William. Toca aí, William. Olha só. Toca o Foi na Cruz aí, por favor, William. Olha só. Olha o privilégio. Quantos anos você tem mesmo? 18 anos? Ó, o William tem 18 anos. Agora veja, William, o privilégio que você está tendo de tocar para Deus. Isso que você está tocando, essas notas musicais que tu estás tocando aí, William, elas não vão para os ouvidos de um homem. Elas estão indo para os ouvidos de um homem também. Mas estas notas que tu estás tocando, elas vão para Deus. Aleluia. Então, se tu estivesses tocando só para seres humanos, se o William estivesse tocando só para seres humanos, o fim da sua música se acabaria aqui mesmo. Mas como o William está tocando para Deus, o resultado desta música ele vai colher na eternidade. Está entendendo, William? Aleluia. Olha só. Olha só. Então o William está colhendo isso, ele está semeando isso melhor para colher na eternidade. Agora eu te pergunto, William, o William está olhando para mim, ele está tocando olhando para mim ali. Eu te pergunto, William, será que o diabo está contente com isso? Não, o diabo não está contente. Então o diabo tem que pagar algo alto para ti. Ele tem que conseguir te enganar, ele tem que conseguir pagar algo alto para que tu vá tocar para o mundo. Para que tu vá tocar para o mundo. Então veja, foi exatamente isso que a Babilônia ofereceu para aqueles jovens. Disse assim, ó, vocês vão comer da ração diária, das finas iguarias da mesa real. Veja, e ao fim de quanto? Ao fim de quanto tempo? Ao fim de 3 anos. Ao fim de 3 anos. Olha só, preste atenção aqui no que Deus está falando. O diabo mostra, Deus está mostrando aqui o que aconteceu. O diabo mostra para Daniel, olha, daqui a 3 anos tu vai ser ministro. Agora vem Jesus. Jesus, Deus diz assim, daqui a 3 anos tu vai ser o quê? Daqui a 3 anos tu vais morrer, tu vai para a cruz, mas tu vais ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu vais ser exaltado sobre todas as coisas. Então veja, tanto Deus quanto o diabo oferece algo ao fim de 3 anos. Esses 3 anos aqui representam a vida, um ministério aqui na terra. Então, qual é o que o diabo ofereceu para Daniel? 3 anos comendo as finas iguarias, mas tu vai ser fazer tudo o que eu te mandar fazer. E ao fim de 3 anos, tu vai explodir. Tu vais ser um ministro. Tu vais ser um ministro. Tu vais ser um ministro, tu vai assistir junto ao rei. Mas tu tens que oferecer os teus 3 anos para o rei também. Agora vem Deus, e agora Deus põe para Cristo,
e nós, como imitadores de Cristo também, Deus propõe isso para nós, você vai me servir. E você vai caminhar para a cruz, não vai caminhar para o aplauso. Aleluia. Vai caminhar para a cruz, vai negar a ti mesmo. Aleluia. Aí depois de passar pela cruz, depois de dizer o não para ti, aí tu vai herdar os céus. Então veja, quem dá mais é o leilão pela alma humana. Aleluia. Quem dá mais? Quem dá mais? Hein, William? Quem dá mais aí, ó? Quem dá mais, né? Então, é por isso que muita gente se desvia. Muita gente se desvia por causa disso. Porque chega Satanás e consegue dar uma proposta que ele acha que é mais importante. Então, veja, esses ídolos da música pop, esses ídolos da música que começaram na igreja, olha só que coisa interessante. Aleluia. Que começaram na igreja, receberam uma proposta grande, acabaram indo para lá. Olha, a gente começa a ler a história deles, a gente vê que depois o diabo cobra. Olha a história deles. Eu não vou dizer nomes aqui, eu não vou falar nomes, né? Não vou falar nomes. Mas os grandes nomes da música pop começaram na igreja. E o fim destes que começaram na igreja e trocaram Deus pela oferta é um fim trágico. Você vai ver que é um fim trágico. É o fim, aleluia, é acidente, é morte, é suicídio, é morte por overdose. Eu estava pensando, pastor Humberto. É impressionante isso, impressionante isso. Então, essas pessoas que se destacam na obra de Deus, que tem algo grande para Deus, o diabo vem e oferta algo grande. Põe lá uma proposta grande. Aleluia. Sim, imagina se o senhor acha que o diabo vai te tirar aqui? O senhor é gerente da Ramo da Videira. O diabo não vai te tirar o senhor para o senhor ser, vamos dizer assim, um empregado de alguma coisa. Não, se o senhor é gerente aqui, o diabo vai te deixar diretor em outro lugar. Ele vai cobrir a proposta. Aparentemente, sim, ele vai cobrir a proposta de Deus. O William está tocando ali, o William é professor de música. Mas se ele ceder à tentação do diabo, o diabo não vai... Não, o diabo vai oferecer alguma coisa. Ó, tu vai ser tecladista de uma banda, vai ser famoso. Alguma coisa assim. Isso que eu queria falar, pastor, que inclusive Satanás fez isso com o próprio Cristo, quando ele mostrou os reinos da terra. E é interessante que ele disse, a Bíblia diz claramente que se tratava de uma proposta e propôs a Jesus, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E é maravilhosa a palavra de Deus, pastor, porque nós entendemos que certamente Satanás estava mostrando uma face esplendorosa do mundo, mas ele não mostrava a miséria, a condição da humanidade, né? A condição triste da humanidade sem Deus, né? Ele mostrava um panorama lindo, né? E assim ele faz também, né? Para os cristãos, né? Ele mostra as luzes do mundo, né? A beleza do mundo, como ele mostrou os reinos da terra. Eu imagino que era uma imagem linda, pastor, que ele mostrou para Cristo. Né? Evidentemente. Mas o Senhor Jesus, ele resistiu, indo para um caminho de cruz, né? Aleluia, de morte e morte de cruz. É verdade. Aleluia. Mas Deus o exaltou sobremaneira. Então, nesta semana, nós vamos estar brigando contra o diabo. Aleluia. E vamos estar lutando com Deus, clamando a Deus pela vida dessas pessoas que foram enganadas. Amém, pastor. Foram ludibriadas, que não conseguiram ter a mesma posição que Daniel. Daniel disse, eu assentei firmemente no meu coração de não me contaminar com o Aleluia. Ponto, acabou. Eu não vou me desviar. Pode me oferecer o que quiser. Veja, interessante que depois o Daniel acabou sendo ministro do rei. Ela acabou sendo um nobre elevadíssimo, mas sem
sem ceder para o diabo. E Jesus chegou a ser rei dos reis. E Jesus chegou a ser Ele rei não precisava ser rei daqueles reis. Ele é rei de todos, de todos os reis. Que maravilhoso isso, pastor. Vamos então estar orando nesta semana, neste final de semana, pelos nossos irmãos desviados. Domingo, grande culto em todas as nossas igrejas, o culto do retorno. Glória a Deus. Então, convidamos a todos, irmãos, a participarem conosco a partir das 9 horas da manhã. Todos os templos do Ministério Restauração estarão aí abertos para receber você e sua família, para pelejarmos juntos aí em favor daquelas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, que conheceram a palavra de Deus, mas infelizmente, talvez por uma proposta, enfim, foram afastados. Nós temos também a vigília, pastor Humberto, aí, que nós temos que mencionar, de sábado para domingo. Então pode colocar a thumb ali, irmã. Pode colocar a thumb. Este é o último anúncio, então, antes de nós falarmos sobre este livro que vai ser lançado, esse livro que fala sobre política, que fala sobre graça, que fala sobre como escolher o seu candidato, que faz uma análise do cenário político, que faz uma análise do que é ser justo, do que é ser piedoso, que faz uma análise de como que nós podemos edificar uma igreja santa no meio de uma sociedade corrupta e um cristianismo corrompido. Então, vamos falar daqui a pouquinho sobre esse livro, mas agora, então, vamos ao último anúncio dessa programação, que é justamente esta grande vigília. E esta vigília, ela vai ter um propósito específico. A vigília, ela vai ser um clamor pelos dons do Espírito Santo, para que com os dons do Espírito Santo a gente consiga auxiliar os desviados. E também vamos estar orando pela nossa convenção de ministros, que vai acontecer no dia 28. No dia 28. No dia 28 também nós vamos ter aquele grande culto missionário. Mas isso já é para outra semana. Vamos fazer banners, vamos fazer vídeos e vamos divulgar bastante. Mas então agora, neste final de semana, depois do jejum pelos desviados, nós vamos ter esta grande vigília, uma vigília mista. As igrejas vão estar abertas e também, além das igrejas estarem abertas, nós vamos ter também a vigília online. Ela vai ser transmitida tanto online quanto vai ser presencial. Então, os irmãos da sede internacional vão estar, então, convidados, já estão convidados para estarem nesta vigília, todos nessa vigília. Pastor Humberto, nós temos também os vídeos aí, podemos rodar os vídeos, temos os vídeos para rodar a respeito da nossa campanha, os vídeos da campanha deste final de semana aí, do Ministério Restauração. Não estão, então os irmãos podem acessar aí no YouTube, estava aqui na nossa pauta, mas os irmãos podem acessar aí no YouTube. É a Semana de Salvação e Milagres, no canal oficial do Ministério Restauração. Foi semana passada, irmão. Foi a semana passada. Agora essa semana é desviados e a vigília para tá certo. O senhor deu uma pequena confusãozinha ali. Isso, ok. Então, essa semana nós vamos ter, então, este trabalho para os desviados e vamos estar, então, na vigília, clamando a Deus em favor da nossa convenção, em favor dos dons espirituais. Toca, William.
aqui com o pastor James Schmidt Vieira, superintendente de ensino do Ministério da Restauração. E, como havíamos falado, que estaremos lançando um livro que fala sobre política, sobre graça, sobre eleições, sobre cenário político, sobre avaliação do que é justiça social, um assunto extremamente importante sobre o que significa a graça, como receber a graça, como crescer na graça e no conhecimento, como fazer para descobrir o plano que Deus tem para a nossa vida. Quanta coisa vai ter nesse livro, pastor James? Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Humberto, paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Realmente, é um livro sobre graça. E é interessante, irmãos, porque o pastor Humberto aí falando tanta coisa, né, pastor Humberto? Até parece que o senhor falou demais aí, né? Mas não é demais. Não é propaganda enganosa, não. Não é mesmo. Vocês vão ver que não é. E tudo isso tem no livro. Mas por que tem no livro? Porque graça não é uma teoria. Muitas vezes a gente fala muito, né? Tempo da graça. E parece que é uma coisa tão abstrata. E, na verdade, quando a gente vai ler a Bíblia e estudar a Bíblia com profundidade, que é o propósito desse livro, a gente vai ver que a graça está em tudo, né? Ou seja, a graça de Deus na vida do crente, ela está em todas as áreas da vida. Então, graça é algo prático, graça é algo, vamos dizer assim, numa linguagem mais profissional, né? Graça é operacional. Não é teoria, não é um vislumbre de uma perspectiva, não, é algo totalmente prático, operacional. A graça na vida do crente é algo que faz ele viver, que faz ele vencer, que faz ele ter comunhão com Deus, que faz ele analisar tudo de uma perspectiva de Deus, né? Então, graça, ela está em todas as áreas da nossa vida. Então, este livro de estudos, ele vai surpreender a nossa vida. Tenho certeza que vai surpreender cada um dos irmãos, né? Porque nós vamos entrar num detalhamento desta ação de Deus, por meio disso que a gente chama de graça, né? Vamos chamar isso e vamos trabalhar isso muito nessa publicação. Então vai ser uma revista de 22 lições que vai mexer com a nossa vida. Essa revista, A Graça Salvadora Divina, ela vai servir para você descobrir, e não só descobrir, mas colocar em prática na sua vida, princípios espirituais de vitória, princípios espirituais que te permitirão fazer e ser aquilo que você sempre quis fazer e nunca conseguiu. Aquilo que você sempre quis ser e nunca conseguiu. Então, este livro, com certeza, vai trazer para a sua vida uma revelação literalmente explosiva. Isso vai fazer com que a sua vida espiritual ela alcance um novo patamar, um novo nível. Agora, evidentemente, pastor James, não adianta a pessoa só ler se não aplicar, não é? Mas é verdade. Esse livro, ele mostra a revelação e nos ensina como alcançar a revelação. É verdade. Porque veja, pastor Humberto, muitas pessoas vivem a vida cristã de uma forma passiva, né? Como se, ou seja, esperando as coisas acontecerem, mas sem saber exatamente como agir. E a vida cristã é uma vida de ação, mas uma vida de ação não de acordo com os parâmetros humanos, uma vida de ação por meio do agir, do poder do Espírito Santo. E isso que é graça, exatamente, aí que está o eixo dessa máquina, né? A engrenagem que faz ela funcionar, chama-se graça. Então, graça é algo essencial nós entendermos e nós vivemos. E eu vejo, pastor Humberto, que isso de certa forma, né, é uma sequência daquela revista Nosso Projeto Divino para cada ser humano, né? Porque lá a gente entendeu aquele material além nos abriu o entendimento da palavra, né? Nos abriu assim de uma forma muito, muito forte. E agora essa revista, eu diria assim que é quase uma continuação daquela. Por quê? Porque ela nos diz assim, agora como é que a gente vai colocar em prática esse conhecimento aí? É o projeto divino para cada ser humano. A gente vê assim
o detalhamento na Escritura, né, de como funciona o projeto de Deus, como entender o projeto de Deus, o que é o projeto de Deus, e agora como colocar em prática. E tudo que a passagem da Bíblia que a gente lê vai se encaixando, tudo, né? Exatamente. Você começa a compreender exatamente como as coisas acontecem, por que acontecem. Exatamente. Porque acontece de um jeito, não acontece do outro. Tudo se fecha, né? Quando é algo de Deus, a gente vê que tudo concorda, né? Passagens bíblicas que parecia que era difícil de se entender, quando a gente entende esses pontos, que são pontos vitais, né, da compreensão das Escrituras, aquilo ali se torna claro, se torna muito claro. Então agora nós vamos ter a nossa convenção no dia 28, e na convenção nós vamos ter também o nosso congresso de missões, nosso grande culto missionário, e vamos estar lançando lá então este livro. Como nós vimos ali, você já viu a capa do livro, você já teve aí a antecipação de como vai ser a capa do livro, Graça Salvadora Divina, uma capa muito bonita, e nós vamos então ter nesta convenção o lançamento deste livro. O senhor já tem o preço do livro, pastor James? O preço do livro ainda está nos ajustes finais, mas vai ficar na faixa, né, entre 14,90 e 15. Entre 14 e entre 14,90 e 15, né, professor Melo? Vamos deixar assim uns 10 centavos assim de diferença. Provavelmente não está definido ainda. Entre 14 e 90. Vamos ter que fazer várias reuniões aí para estabelecer o valor final, né? Comissões agora, se reunir e pastor James, talvez alguém diz assim, 15, mas a última foram R$10, só que são R$15 porque, primeiro, infelizmente houve uma inflação, infelizmente. Por que houve a inflação, pastor Humberto? O que tem a ver isto? Tem a ver em relação à variação do dólar, e tem um outro grande problema que aconteceu com o mundo. O que aconteceu? Com a pandemia, a economia do mundo travou. Com o fim da pandemia, a economia destravou, e agora o que acontece? Existe uma grande busca de produtos que esses produtos não conseguem ser entregues, porque tudo parou. Então, para você ter uma ideia, vou pedir que o irmão Rodinaldo está aí? Irmão Rodinaldo, me ajuda aqui, Rodinaldo. Eu vou fazer uma pergunta para o irmão Rodinaldo, para eu não me equivocar, porque nós temos a nossa importadora da igreja, né? A igreja importa produtos. Irmão Rodinaldo, um container para vir da China, quanto custava antes e quanto está custando agora? Antes custava $1.750 o frete internacional. E agora? $10.000. Olha só. Então, de $1.750 um container para trazer da China, agora está $10.000. Então subiu mais de 500%. Então veja, o custo frete de uma importação, ele chega então a 500%. Então o que está acontecendo no Brasil já é um grande milagre. A inflação no Brasil aí, eu não sei quanto que está a inflação. O que estão medindo a inflação no Brasil? Previsão de 9, alguma coisa aí. Previsão de 9, alguma coisa? Olha só, então isso já é um milagre, isso é só Deus no Brasil, é Deus abençoando o governo brasileiro, que consegue administrar uma crise dessas com 10% de inflação. Eu estava lendo, a Argentina já está em 41%. Outros países estão aí em 500%, 1000% de inflação, ou seja, 10 vezes mais os preços subiram. Então, isso é oração da igreja, eu tenho certeza, pastor James. Com certeza. Então, essa inflação da nossa revista também tem um pouco disso, mas a maior razão é que esta revista vai ter 250
232 páginas, olha só. A gente chama de revista por um termo livro, carinhoso, mas livro. Na verdade é um livro, né? É um livro, 232 páginas. Você está lembrado quantas páginas tinha o anterior? 120. Então veja, mais 8 páginas era o dobro. Mais 8 páginas seria o dobro do tamanho. E não dobrou o preço. E a qualidade do nosso material, irmãos, você pode pegar qualquer revista, qualquer livro de outros lugares, né? A qualidade é excelente. Então, uma gráfica referência no Rio Grande do Sul, todo o material é colorido, enfim, toda a diagramação ela não é feita buscando economizar folhas, né? Tem lugares que a gente pega um livro tudo compactado para ter menos folhas e a pessoa conseguir vender. Estão mais preocupados em vender com lucro do que ter uma qualidade. Nós não, a nossa preocupação sempre é a qualidade. Tanto na produção do material, né, pastor Humberto? Por isso que demora um pouco, meus irmãos. A gente quer lançar, às vezes, uma data e vai para a revisão e vamos aprofundando e vamos melhorando isso e aquilo. E às vezes até nós protelamos, né, o lançamento justamente para preservar e... Pastor James, a nossa revista, essa revista, ela terminou, ela foi concluída, olha só, ela foi concluída e foi para o Conselho de Doutrina com 14 lições. E aí o Conselho de Doutrina ia só, mas isso aqui não ficou respondido, e nós fomos aprimorando. De 14 lições foram para 22 lições. E quase foi 23, né? Não chegou na 23. Por misericórdia, né? Porque se até daria para dividir. E ainda tiramos parte do que já estava escrito para que pudéssemos lançar na convenção. Então veja, o cuidado de se tentar responder todas as perguntas que eventualmente a pessoa poderia perguntar. O Conselho de Doutrina ele agiu de uma forma muito interessada, vamos dizer assim, né? Sim. Qual é a palavra melhor que poderia dizer? Muito... o que eu vou dizer? Muito esforçada, muito diligente. Eu quero parabenizar o Conselho de Doutrina da nossa igreja, que se esforçou, que trabalhou, dedicou muitas horas também para ir avaliando, ir traçando críticas, para que então chegássemos neste trabalho que está sendo lançado. Se Deus quiser, agora no dia 28 de novembro, vai ser lançado então este livro com 232 páginas que vão servir então de base para a nossa escola bíblica, tanto dominical quanto sabatina. Os irmãos estão aplicando as aulas em diversos dias da semana. Pastor James, o que o senhor teria mais para falar sobre esse assunto? Eu creio que era isso, pastor Neto. Vamos aproveitar, né? Isto aqui não é uma... como já mencionei, né, isso não é uma questão que a gente está colocando simplesmente para termos material, vamos ter um material agora, temos que vender, não. Esse material foi produzido sempre buscando o objetivo. Qual é o nosso objetivo? É a edificação da igreja. Então, o que a igreja precisa, qual é a revelação, qual é a melhor forma de escrever, reescrevemos, né, e melhoramos, e sempre procurando o nosso objetivo final, que é edificar a igreja. Então, este material ele não é um material vulgar, ele não é um material qualquer, ele é um material especial, ele é um material, vamos dizer assim, né, personalizado, né, para você, irmão, irmã, que quer ter comunhão com Deus, que quer ser fiel a Deus, que quer ter uma vida vitoriosa. Esse material foi preparado especificamente para ter esse objetivo, atingir esse objetivo que você quer para a sua vida, de ser vitorioso. Então vamos aproveitar, este material ele é especial, não estamos aqui falando especial simplesmente porque, né, participamos dessa produção, mas não, ele é realmente especial. E quando você tiver ele nas suas mãos, você vai olhar e vai dizer assim, ele é especial, é mesmo, é verdade. O pastor Remy uma vez falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci, né, pastor Remy Locke.
Ele diz que as materiais, né, na nossa revista, quando a pessoa começa a ler, aquele material vai falando com a pessoa vai fazendo assim, ó. Porque tem livros que a gente começa a ler e começa, isso aqui não está fechando, não está... Né, parece que a coisa não tem uma coisa errada ali, né? Mas aqui, quando a gente começa a ler esses materiais que, pela misericórdia de Deus, estão sendo produzidos aqui no ministério, a gente começa a ver que se fecha, que aquilo ali vai concordando, uma parte, né? O Espírito Santo vai testificando com o nosso espírito, e aquilo ali vai nos renovando, né? Então ele usou essa expressão que eu nunca mais me esqueci, né? A gente vai lendo e vai fazendo assim, é verdade. Porque aquilo ali vai mexendo com o nosso espírito, e o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Então é um material especial, né, que vai estar disponível para os irmãos. Então vamos, irmãos, abraçar, vamos nos esforçar. Você, quem sabe, está aí distante, não pode vir aqui, mas alguém vai vir na convenção, né, já pede, né, os encarregados aí já façam o levantamento de quantos vão precisar na igreja, já leva até mais, né, contando com pessoas que vão entrar na igreja, que vão, né, quem sabe, pessoas visitantes, não são da igreja ainda, mas um dia vão chegar e eles vão ter disponível esse material para iniciar a sua vida de fé. Então isso é uma oportunidade mesmo que nós temos, né, de ter este material de qualidade. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Muito bem, pastor James, estamos chegando ao final de mais um Restaura News. Agora vamos pedir que o senhor nos leve a Deus em oração. E não esqueçam então, não esqueçam, sábado, oração em jejum, e de sábado para domingo, grande vigília, vigília buscando os dons de poder, os dons do Espírito Santo de Deus. E vamos também estar orando pela nossa convenção de ministros. Oramos a Deus. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, meu Senhor, diante da Tua presença, para Te dar graças, aleluia, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de estarmos aqui e nesta noite tão especial, nessa oportunidade tão especial, anunciando este material novo, aleluia, que o Senhor tem proporcionado a nós, ó Deus, que o Senhor tem nos alcançado. Nós sabemos que não somos merecedores, aleluia, mas a Tua misericórdia, a Tua graça tem se manifestado sobre a nossa vida, a Tua graça tem se manifestado sobre o Ministério de Restauração, a Tua graça tem se manifestado, ó Deus, sobre tantas pessoas que têm sido alcançadas por essa revelação, têm sido alcançadas pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, aleluia, nós somos gratos a Ti. E agora nós pedimos, ó Deus, que a Tua mão esteja estendida sobre cada irmão, sobre cada irmã que está nos acompanhando nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos agora, que toda ação do diabo, ó Deus, que tem sido armada para destruir com esta vida, Senhor, para afastar esta vida de Ti, que seja agora destruída. Que toda arquitetação de Satanás seja quebrada agora, seja destruída agora, seja anulada agora, aleluia, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Toca nesta vida agora, Deus, toca nesta vida agora, toca nesta vida agora, levanta, renova, liberta neste momento, Pai, nós clamamos a Ti nesta hora, que toda ação maligna seja destruída agora, que os demônios sejam amarrados agora, que esta vida seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora, para a glória do nome de Jesus, Teu Filho, Pai, nós clamamos a Ti, estende as Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos que estão conosco nesta programação, Senhor, renova, fortalece, enche do Teu Espírito Santo, da Tua glória, é no nome de Jesus, Teu Filho, que nós clamamos a Ti nesta hora e Te damos graças por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, que a bênção do Senhor esteja também sobre a sua família e sobre a nossa nação. Minha Nação para Cristo é a nossa campanha de novembro de 2021. Vamos abençoar uns aos outros, dizendo: Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. William tocando.